Olá pessoal, boa noite. Olá Marrames, boa noite. Muito tempo que não estávamos aqui fazendo uma live, já estava com saudade de novo de vocês e da gente trocar uma ideia. E a live de hoje vai estar sensacional. Para você que já sabe, nós somos uma comunidade criativa que a gente fala sobre arte, criatividade e empreendedorismo. A gente tem aqui vários conteúdos e um deles aqui são as lives e as entrevistas que a gente faz com os profissionais de arte, sendo curadores, artistas e muito mais. Hoje em dia no nosso canal do YouTube e aqui no IGTV do Instagram, a gente já tem mais de 40 lives com profissionais, incluindo aí muita gente, né? Hoje é o nosso prazer aqui chamar o Jefferson Maia. Alô? Boa Oi, noite. tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, graças a Deus. Agora é melhor, né? Ai, Podendo que bom. entrar num papo sobre arte. Com certeza, é um prazer para a gente estar recebendo você aqui hoje. Para quem não sabe, eu estive no circuito Arte Búzios, né? Um circuito muito interessante que acontece em Búzios, no estado do Rio de Janeiro, em que tem vários artistas que fazem oficinas, exposições, né? E tem várias atividades artísticas. E foi lá que eu tive o prazer de conhecer o Jefferson, que estava participando, dando uma oficina e participando também, né, com o seu trabalho. A gente conversou um pouquinho lá sobre arte terapia, né, e várias outras coisas. E foi aí que eu fiz o convite para o Jefferson estar aqui com a gente hoje, trocando uma ideia e conversando um pouquinho, né, sobre a pintura com a boca e com os pés e sobre esse grande desafio e a arte dele. Então, Jefferson, muito obrigada. Um prazer estar recebendo você aqui. Eu queria começar perguntando quem é o Jefferson Maia. Como é que você assim se introduz? Para quem não te conhece aqui, como é que a gente fala? Quem é você? Sim, claro, Marcela. Eu sou tetraplégico, fui baleado, vítima de um assalto há cerca de quase 40 anos. Já tem bastante tempo, eu tinha 23 anos na época, e eu trabalhava numa esfera totalmente diferente. Eu trabalhava em mergulhos de plataforma, prospecções em águas profundas. E com a deficiência, eu tive um leque de questionamentos sobre a minha vida naquela época. E cabendo citar que naquela época, no final dos anos 80, nada se conhecia a respeito da deficiência, pelo menos para mim, para as pessoas com quem eu me relacionava. E no aspecto da tetraplegia, então, aí mais ainda. Então, naquele momento, eu meio que, posso dizer, sem nenhuma falsidade, assim, que eu estava até desistindo de Entendi. buscar meus caminhos, buscar caminhos na vida. E naquele período, passando ainda pelo centro de reabilitação, o que eu enveredei foi o esporte. E até cerca de 2008, 2009, eu fui atleta paralímpico, fui capitão da primeira seleção de rugby em cadeira de rodas e sempre fui muito motivado pelo esporte, até mesmo pela minha atividade profissional, que era uma atividade Sim, física. Mas, vindo a idade, vindo buscar novos caminhos, né? Eu sempre gostei muito da arte, sempre fui um admirador. Eu tinha uma tia que já é falecida, que ela era artista plástica, então, mas eu nunca tive a ousadia de pegar um pincel, de tentar me esboçar numa tela, né? Me exprimir. Mas eu gostava de desenhar, porque eu tinha feito escola técnica, e esse cabedal de técnico do desenho hoje me serve. Por exemplo, essa tela aqui atrás, ela tem uma perspectiva. É uma sim. tela que ela é muito significativa sobre o tiro com arco paralímpico, né? Uhum. Que foi feita para um salão que a gente participou na época do Parapan. Então, assim, o esporte sempre me motivou. Aí eu fiz somente a transição de passar do esporte para a parte artística. E aí, com isso, eu fui evoluir, né? Porque não é só passar. É a gente, pelo menos eu acredito Uhum. nisso. A gente tem que procurar ir fundo para poder saber a respeito onde está trilhando, né? Pode-se dizer assim. Fui Sim. estudar, fui fazer. Eu já tinha uma formação, depois da deficiência, de pedagogia, Uhum. e aí eu fui fazer algumas pós-graduações, como eu falei para você, na época do início da pandemia. Eu estava cursando arte-terapia, concluí a arte-terapia quando o lockdown começou,
E aí, depois disso, já fiz mais duas outras pós-graduações, especializações, que vão cada vez mais me dando um suporte, né, de conhecimento a respeito da arte. Entendi. É muito forte, né, a sua experiência, né, Jefferson? Assim, e você imagina, você é muito novo, e como você falou, Foi. Um trabalho e uma vida muito mais ligada à questão física do corpo, né? Sim. Do que puramente a questão mental, né? O mergulho em profundidade que você fazia, ele requer um estudo muito grande, uma preparação muito grande, né? Uma respiração muito grande, para você estar preparado para aquilo, né? E imagino quanto esse dia que mudou a sua vida, né? Com esse evento, com esse acidente que aconteceu, como as coisas podem ter ficado assim em perspectivas diferentes, né, na sua mentalidade, né? E aí, né? Totalmente, porque assim, o fenômeno da deficiência na sociedade e na pessoa, ela vai muito mais além do que a gente pressupõe, né? O que eu quero dizer com isso? Que eu até brinco assim, fazendo um jargão, que nada pode estar tão difícil que não possa piorar. Porque eu, como eu falei, nesse histórico, aos 23 anos eu fui baleado. Mas, na sequência, quando eu estava no início da reabilitação, num período em que a gente não tinha a conscientização da lei seca, eu bebi e dirigia e me quebrei mais um pouco. Então, eu tive algumas fraturas que agravaram as minhas lesões. E aí, inclusive, por isso também teve um período que eu trabalhei na parte educativa da lei seca, né? Até mesmo para dar legitimidade com o meu testemunho que um raio pode sim cair 2 vezes no mesmo lugar. E que a gente tenha que mudar esse conceito social. Hoje, é claro, eu não estou mais na lei seca, mas tive um grande prazer de estar lá compartilhando com o pessoal, com as fileiras dos agentes que perpetuam, né, essa educação social, mas hoje eu já derivo isso para o lado da arte. E a gente vê como é que o esporte quanto a arte são muito importantes, né? Sim. Você falou que conseguiu continuar aí no esporte, né? Sendo atleta. E me fala um pouquinho sobre esse momento em que você tentou elaborar essa sua nova condição e trazendo esses 2 elementos do esporte e da arte para a sua vida. Assim, o quão importante foi isso para você? Eu tenho uma palavra que pode sintetizar tudo isso, Marcela. Prazer. Prazer. Quando a gente faz um link na vida com as atividades que nos dão prazer. Eu trabalhei por muito tempo na parte de conscientização da deficiência através de um serviço, isso é numa instituição que funciona aqui no Rio de Janeiro, que é o Centro de Vida Independente. Então, eu trabalhava lá no CVI, que fica ali no estacionamento da PUC, é uma ONG que visa isso, fortalecer a pessoa com deficiência através de informação e trocas de experiência, basicamente. Tem outros serviços. E o serviço que eu fazia era esse, era a troca que é chamado suporte entre pares. Porque se eu estou numa fase, pode-se dizer assim, meio de revolta, né, de não aceitação com a deficiência, e vem um profissional, um médico, um fisioterapeuta, não importa, querendo até me ajudar emocionalmente, fatalmente eu vou rebater. Isso acontece, via de regra, na maioria das vezes. Então, quando isso é feito, proporcionado por um par, uma pessoa que vivencia isso, facilita o caminho e fortalece o potencial das pessoas. E com isso eu trilhei muitas vezes fazendo isso. Nada mais é do que botar as cartas na mesa. Se você, com a sua deficiência, nunca viveu nada ligado ao esporte, o Paralímpico não vai servir para você assim, a princípio. Mas, de repente, tem outras atividades, a arte é uma delas. E com a arte, com o nosso trabalho dos pintores com a boca e os pés, eu procuro cada vez mais difundir. O que começou naquele nosso bate-papo rápido, né, lá em Búzios, é mais ou menos uma prenúncia disso. Porque eu tenho o maior prazer de falar do trabalho da Associação de Pintores com a boca e os pés, que, na verdade, é muito mais do que uma associação, é uma cooperativa profissional internacional. O Brasil faz parte de um grupo que é filiado a esse grupo que é chamado VDMFK,
que é Pintores com a Boca e os Pés do Mundo todo. Entendi. E esse trabalho, ele dá muita importância porque favorece as pessoas com lesões mais altas, tipo a minha, que tem uma sequela de tetraplegia, tem dificuldades nas mãos, de equilíbrio, poder fazer um trabalho com precisão métrica, de detalhes, né, na tela, que eu consigo com a boca, que eu não consigo de maneira nenhuma com as mãos que eu tenho hoje. Eu até tenho movimento de braço para tocar a cadeira, fazer algumas coisas mais rústicas, mas essa precisão da arte eu consigo com a boca. Esse movimento fino você não tem com a mão, mas você com a boca. Isso. Como é que foi, então, essa entrada da arte pós o acidente, né? Na sua vida? Você falou que você tinha uma tia que já era pintada. Isso é apenas um flerte com a arte, né? Sim. Vida. Mas eu tenho alguns amigos que são tetraplégicos também, que já eram da associação. E um deles, o Carlos Eduardo, ficava insistindo comigo e tal, até que eu estava num trabalho com ele em São Paulo, num evento, numa feira de reabilitação. E ele falou, vem até nosso estande conhecer o trabalho dos pintores com a boca e os pés, que eu tanto falo para você. E aí, chegando lá, eu conhecendo a antiga coordenadora da época, Mariana, não está mais conosco, no trabalho que eu digo, ela falou, Jefferson, você tem uma lesão cervical, isso é comprovado. Para a associação, a gente tem que ter pintores que tenham necessidade de pintar tão somente com a boca ou com o pé, ou com ambos, em alguns casos de pessoas com má formação, que pintam de uma forma bivalente, né? Com a boca ou com o pé. E aí eu me desafiei. Poxa, eu não achava como seria isso e tal. E aí eu comecei a experimentar. Quando eu voltei para o Rio, e eu fiquei assim, fui invadido de felicidade, porque eu vi, caramba, isso que você disse. O movimento fino que eu jamais pressupunha de usar com as mãos, eu conseguia com a boca. Isso no início. E aí como foi? Eu me candidatei, porque para entrar para a associação, a gente tem que se candidatar, passar por uma entrevista, mandar todo o material histórico pessoal, a parte médica de avaliação, confirmando o tipo de lesão que a gente tem, né? E alguns trabalhos, uns 5 ou 6 telas iniciais, e mandar lá para a Suíça. Aí passa cerca de 1 ano, dependendo, às vezes mais um pouco para avaliação. A gente recebe a notícia que vem através de uma felicitação e um contrato, né? Só que esse contrato, a associação, ela é tão séria que não faz isso por pieguice. O trabalho é feito de pessoas com deficiência para pessoas com deficiência, como eu disse, que tenham lesões severas. E esse trabalho, esse contrato, a gente passa por crivos de reavaliação de 3 em 3 anos. Então a gente tem que evoluir na arte. Eu não imaginava que fosse uma coisa assim, você falou 1 ano, manda para a Suíça, então é uma seleção séria, assim, é uma seleção... Sim, eles avaliam lá com um escolado de pessoas que avaliam como está a arte, porque não é só mandar uma garatuja, um desenho qualquer, só porque, tadinho, é deficiente e tal. Não. Porque a gente passa, quando vem o contrato, a gente passa a ser bolsista da associação. E aí, como membro bolsista, a gente vai sendo reavaliado, como eu disse, de 3 em 3 anos. Anualmente, a gente manda um relatório de fim de ano das atividades que fez desse ano. Com certeza, o Circuito Arte Búzios vai estar presente. E essa live aqui também. Porque tudo que fomenta a arte, fomenta o nome da associação, é interessante da gente botar no relatório, porque é o nosso trabalho dando visibilidade, dando vitrine para o mundo, né? E com isso, que aí é o que mais importante de frisar, com isso a gente pode atingir aquela pessoa, dessas condições que eu falei, que está em casa, que nem imagina que pode vir a trabalhar com a arte, né? Entendi. Hoje você tem uma ideia, Jefferson, de quantos brasileiros estão fazendo parte dessa associação de pintores com a boca e com os pés? Esse número é um número instável, né? Que ele flutua, não muito, porque, infelizmente, a vida vai seguindo, né? A gente, às vezes... agora mesmo nós tivemos o falecimento de um amigo nosso de São Paulo. Então, no Brasil, somos cerca de 57, 56. E no mundo todo, em torno de 900. Com isso, eu quero deixar aqui citado o quanto é difícil, porque assim, o mote desse nosso trabalho não é só pintar. A gente pinta e pelo
menos uma vez por ano, junta uma quantidade de algumas telas, a gente tem isso no contrato, a quantidade de telas que tem que mandar, manda lá para a Suíça. Então, anualmente vai acumulando telas lá. E anualmente eles fazem uma avaliação mundial dos pintores que vão ser editados, escolhidos, selecionados para serem impressos em cartões e calendários, que é o que veicula a verba da associação, né? Isso é vendido no mundo todo através do site da pbp.com.br, no caso aqui do Brasil, e isso gera o fomento do nosso plano de carreira e o trabalho da própria associação em si, né? Ah, que interessante. Então, há um acompanhamento e há regras formais que vocês têm que seguir, um relatório de atividades. Total, total. De entrega, de divulgação, né, de participação, de ser ativo, né, sim. Frente à arte e frente às ações dos pintores com boca e pé, né? Sim, quando eu falei da minha evolução acadêmica, né, não é só porque eu gosto de estudar, também porque a associação demanda isso, que a gente evolua culturalmente, evolua como profissional, né, como todo e qualquer profissional. Eu costumo falar sempre, a gente pinta com a boca ou com o pé, no caso da pessoa, do indivíduo, como uma forma adaptada, meramente adaptada, porque a arte vem da emoção, do coração, né? Que a gente fala. Ali só a forma que vai sair, né? Da mão, da boca, do pé, né? Sim, sem dúvida. Analisar, né? O que está aqui, o que está, né, no coração. É claro. Mas como é que foram as suas primeiras experiências, então, colocando o pincel na boca? Né? Como é que foi para você ali, inicialmente, para sentir, que você comentou, né, da sua sensibilidade mais fina? Como é que foi essa evolução sua e esse início ali de lidar, descobrindo, de repente, até músculos, formas de pegar, né, de lidar com o movimento, né, da cabeça ou da boca? Como é que foi essa descoberta? Sem dúvida, Marcela. A gente tem na boca uma série de músculos, a começar pela língua, né? Que é uma ferramenta de suporte. Eu não sou da área médica, então seria deviando da minha parte falar. Mas eu sei que são muitos músculos que a língua tem. E a gente usa muito a língua para fazer todo esse trabalho de movimento fino proporcionado ao pincel. Então, com o tempo, assim, precisar isso, vai introjetando na gente de uma maneira muito natural, como a própria cadeira de rodas. Quando a pessoa se adapta à cadeira de rodas, a gente não pensa mais assim de manhã, minha cadeira de rodas, não sei o quê, com aquela coisa pesarosa. A gente pega a cadeira de rodas como se fosse uma parte da roupa, uma indumentária, que facilita, sim, o transporte, o deslocamento. Então, deixa de ser algo negativo e sim um facilitador. E o uso da boca, que é o meu caso, foi me dando essa avaliação. Porque no começo, as telas que eu tenho dessa fase inicial, eu não me atrevo nem a botar na parede novamente. Isso para mim, porque a gente vai ficando, eu particularmente, sou muito exigente com o que eu faço de tudo, né? Na arte, então, mais ainda. Então, aquelas telas antigas, eu vejo, caramba, como era primário assim, o meu trabalho, mas já era reconhecido, assim, aceito por quem via e tal. Mas aí tem aquilo, né? Quem vê, gosta da gente, elogia por isso. Eu sei que eu fico na minha base, que é crítica. Ver a sua evolução artística, né? Sim, tudo eu guardo. Meu material fica sempre as telas mais antigas. Algumas porque, como eu disse, a gente manda para a Suíça. Mandar para a Suíça, a gente manda só a tela, né? Só o tecido. Até por questões de facilitar o transporte, a logística, isso. E quando a gente recebe de volta, de 3 em 3 anos, aí recebe um montão. Então, algumas eu seleciono para recolocar na moldura e aí sim, usar em alguns salões, que a gente está sempre participando, né? Até para fomentar também. Então, aquelas que ficam assim mais escolhidas, mais selecionadas, que aí a seleção é minha, não é da mais lá da Suíça. E falando em seleção, no meu primeiro ano como contratado, como eu disse, eu assinei o primeiro contrato em 2009, e em 2010 eu tive uma tela selecionada.
Ah, E legal. saiu no calendário. Caramba, já comecei. E eu sei de assim, pessoas que às vezes passam anos sem ter tela selecionada. E eu fiquei com essa felicidade. E aí, agora, durante a pandemia, eu tive mais duas. Ah, E a legal. gente, na última reunião que a gente teve com um dos nossos diretores, nossos coordenadores, é um de um inglês, é o Tom, Mister Tom, e ele falou que, um certo momento lá no Zoom, né, alguém perguntou: ah, mas qual é assim, a diretiva para ter uma obra selecionada? Ele falou de lá da Inglaterra, ele falou: olha, como uma loteria, você pode soltar fogos, porque imagina na perspectiva dessa progressão de pessoas, né? Sim. Eu falei quase 900 pintores no mundo todo. Eu mando cerca de 20 telas anualmente para a Suíça. Aham. Então, a média dos pintores fazem mais ou menos isso. Alguns mandam um pouco mais, outros mandam um pouco menos. Então, vamos tirar uma média de 20 telas por artista, Entendi. que anualmente são selecionadas. Você ter uma tela selecionada para ser impressa num calendário, num cartão, nossa, é demais. É um prazer pessoal e mais um adido no plano de carreira, né, nosso. Ah, que bom. Não, é um reconhecimento, Sim, né, muito grande, ainda sem mais dúvida. ter uma visibilidade internacional, né, mundial aí com esse catálogo, né, e Uhum. com a divulgação internacional É, deles. e as outras, é, as outras questões tocantes, bem pessoais. Essa tela, por exemplo, que eu falei, que foi de 2010, passou um tempo, a nossa antiga diretora lá de São Paulo me mandou uma carta mesmo, uma Aham, carta de papel. Jefferson, sim. mandaram aqui para você, a gente só abriu, viu que era sua e está aí, mandando pelo correio. Aí me retransmitiram a carta. Era de um advogado, um senhor, eu vim conhecê-lo depois, agora, depois da pandemia. Ele é de Friburgo e ele me mandou uma carta naquela época dizendo o quanto essa tela que saiu no calendário foi significativa para a vida dele. Olha que legal. E, e ele queria muito me conhecer Aham, porque a sensibilidade que aflorou para ele e você deve ser um cara assim, ela começou a idealizar uma questão pessoal. E eu ter retornado isso para ele por telefone, nossa, ele falou: nossa, você é muito legal mesmo, porque eu tô com essa carta já há anos guardada. Carlos, o nome dele, doutor Carlos. E, poxa, isso para mim foi um ganho muito grande, muito significativo ter recebido uma carta de elogio a uma tela minha, né? Uma pessoa desconhecida. não, com certeza, né? A gente que é pintor, né? Quando a gente recebe um feedback assim do nada, que realmente você vê que toca a pessoa, né? Isso. Que aquela tela tem significado para aquela pessoa, para a vida daquela pessoa, é muito, muito legal. Mas uma curiosidade, já que, né, pintores, né? Tecnicamente, né? Você colocando o pincel na boca, você trava ele com o dente e move ele com a língua, ou o lábio? Me explica um pouquinho assim, tecnicamente, porque eu Basic, fiquei uma coisa basicamente isso, Marcelo. o dente, como é que é a língua, né? É basicamente isso. A gente meio que mantém ele travado, usa a boca como um suporte de movimento, né? E a Aham. língua é o maestro da história, né? É a A língua, e movimento. aí e aí com isso a gente aprende técnicas para girar o pincel, mudar ele de lado. Eu particularmente troco muito pouco os pincéis quando eu estou começando a fazer. Às vezes na maioria das vezes eu esboço o desenho com o próprio pincel na tela e aí vou Entendi. colorindo. Às vezes não, às vezes eu já tenho na cabeça a imagem que eu quero fazer. Então isso varia muito, mas a boca funciona desse jeitinho que você falou. Ah, legal, legal. Eu fiquei imaginando que a gente É. fica pensando em técnica, né? A gente fica assim, como é que ele faz? Como é É, que ele faz? isso aí que você está me perguntando é bem legal, dar um toque no sentido de que, como você disse, eu tive oficina lá em Búzios, Aham, né? E essas oficinas, ontem mesmo eu estava fechando uma numa escola de educação infantil, agora para esse mês, semana que vem. aham. E a professora, eu estava mandando para ela algumas informativos de uma outra escola que eu fiz no ano passado, lá em Mesquita. E a Uhum. professora mandou, inclusive, troca de WhatsApp. E as crianças chegaram, né, em casa comentando, e os pais falando: nossa, que maravilhoso, minha filha chegou diferenciada. Porque eu falo, mais ou menos o que a gente está falando aqui na live, né? Falo a respeito da deficiência,
falo da nossa adaptação e, no meu caso pessoal, a minha adaptação, além que é a adaptação na pintura. E a criançada, e adulto também, quando eu ministro essa oficina para adultos, é a mesma sensação. Ficam muito maravilhados e experimentar, não que necessite, mas é para experimentar, para ver como é esse negócio de pintar com a boca, né, ou com o pé, para quem possa decidir, e ver o quanto é, que não é esse mistério todo. É simplesmente, como eu disse, uma maneira de fazer diferente. Aí a criançada faz foto usando pincel, com a boca. Eu tinha uma foto muito significativa da minha netinha. Em plena pandemia, a gente recebeu, porque dia 5 de setembro é o Dia Internacional dos Pintores com a Boca e os Pés. Uhum. E todo ano a gente tem que promover alguma ação pela internet, né? No primeiro ano de pandemia, a gente estava em Cabo Frio, e eu comecei, botei na mesa, o trabalho era fazer uma figura X, e eu comecei, se eu não me engano, a natureza morta, e eu estava lá, peguei, botei meu material e tal, comecei a pintar, e minha netinha tinha 3 anos na época, ela, quero pintar, ela me vê pintando, ela queria pintar. Uhum. Aí ela foi, a mãe dela botou o material para ela, brincadeira lá e tal, aí ela sentou do meu lado, e eu não falei nada, ninguém falou nada. Ela começou a pintar com a boca. Ah, é? É. Aí minha filha fotografou e tal. Isso na época deu um burburinho na internet danado, porque ficou assim bem emocionante, né, a imagem. Eu tá fazendo ali o meu trabalho, eu olhei para ela e ela pintando com a boca também. Bem animadona. É. Ô, Jefferson, mas que a gente falou aí sobre a ação que teve ali no Circuito Arte Búzios, né? Em que você deu a oficina, em que você participou. Como é que você vê essas ações assim que você participa? Você falou que está fechando mais outra oficina e tal. E como é que se você vê essa recepção do público? O público é necessariamente paraplégico ou tetraplégico ou não? Como é que é? Eu costumo falar, em cima do que eu acabei de narrar aqui, de citar tudo isso, a oficina é meramente inclusiva. Porque não tem como, e seria leviano da minha parte, que eu falasse, Marcela, experimenta um pincel com a boca, nossa, o que você está fazendo não é legal. É claro, que como foi comigo. No início, eu tive que me adaptar, eu fui construindo e desconstruindo as coisas que eu tinha na minha cabeça para poder fazer dentro do que eu considero a minha perfeição. Então, numa oficina não dá para a gente taxar isso. É como eu disse, no caso das crianças, de promover o entendimento da pessoa com deficiência. É um caráter de cunho motivacional, pode-se dizer assim. Explicar a respeito de tudo que pode acontecer com o ser humano. De repente a gente vê violência aí na rua para todo lado. A gente não está livre de nada, né? Uhum. E então, quando a pessoa entra, diferente de mim, quando eu falei, há quase de 40 anos eu não tinha informação de nada. Para mim, eu queria ela desistir da vida. Então, fica muito mais fácil, muito mais fluido se a gente tem informação. Se a gente tem informação, tá difícil, tá. Não estou fazendo aqui, levantando nenhuma bandeira de poliana, dizendo que não sei o que é uma maravilha. Não é. A gente tem as nossas dificuldades, tem que superar os caminhos, mas com informação fica muito mais fácil, né? Sim. E no caso das oficinas, elas funcionam basicamente para isso, não é para formar. Acontece sim, às vezes... uma vez eu fiz naquela Universidade Mackenzie, achei que não ia ter ninguém na oficina, que era uma turma de exatas, né, de administração, jurídica, e a turma lotou. Uhum. E, de repente, estavam algumas pessoas, alguns alunos lá da faculdade falando, nossa, vou começar a pintar, se eu estou conseguindo fazer um xizinho com a boca, eu vou começar a pintar. E eu tive depois esse feedback, porque a internet facilita muito isso, né? Nossa, agora eu estou fazendo esses quadros, aí as pessoas vão articulando, mostrando fotos, como falei que foi o caso das crianças com a escola. Legal. E você falou que depois buscou a formação em pedagogia e depois veio a arte-terapia. Então, você também passou de uma coisa mais prática também para tentar incluir questões mais de formação e questões mais teóricas. Como é que foi a sua formação em arte-terapia? Como é que você... Não, assim, a pedagogia veio antes da arte. A pedagogia, quer dizer, veio junto, meio que junto. Porque como eu disse, eu assinei o primeiro contrato em 2009, mais ou menos, e a faculdade eu fiz no início dos anos 2000. Eu entrei na pedagogia por conta de me dar assim, um cabedal informativo
a respeito das relações humanas, das inter-relações. Um estudo, né, mais aprofundado do que eu fazia nessa ONG, que eu falei, Centro de Vida Independente. A gente fazia palestras, ministrava cursos. Então, eu precisei procurar um canudo, pode-se dizer assim, mas que era eu queria, para me dar entendimento de algumas coisas e não falar de uma forma banal, sem nenhuma expertise, né? E aí eu fiz a pedagogia. Veio a arte. E com a arte eu comecei a buscar outros caminhos e usando a pedagogia, por exemplo, nessas oficinas, passando para algum colega que venha ser um futuro pintor, usar muito essa questão pedagógica. E aí, depois veio, como eu disse, foi no período anterior à pandemia, veio essa pós-graduação em arte-terapia, que me atraiu bastante, porque eu via isso nas oficinas, coisas que eu não conseguia muito explicar o que as pessoas estavam sentindo através da arte. Então, a arte-terapia, eu não tenho pretensão de trabalhar como arte-terapeuta, mas é mais para me dar um suporte naquilo que eu estou fazendo dentro da minha rotina. Entendi. Semana passada a gente teve aqui no nosso canal, aqui no Mahub, uma live com uma arte-terapia, a Cláudia Tomasini, que ela explicou para a gente, né, como é que é a formação, como é que é a sessão, né, o que esperar da sessão, a questão, né, de que você não está esperando um trabalho estético, não é essa a questão, é de você internalizar ali questões internas, independente se é na escultura, no desenho, na pintura, é uma forma de fazer com que aquilo flua, além das palavras, né? Mas que flua de outras formas, né? Então, foi muito interessante. E há um tempinho atrás, a gente fez com a Sandra Ronca, que é uma ilustradora infantil também, trabalha com desenho, e que ela fez a arte-terapia também. Ela teve uma situação de vida dela forte, em que ela utilizou e buscou a arte-terapia também para superar. Conversou um pouquinho sobre isso. Parece que assim, a arte-terapia vem aqui para os nossos papos, né? Assim, claro. De diversas formas, né? Interessante isso. A arte-terapia, ela é um viés muito facilitador nas nossas questões interiores, né? A Cláudia, atualmente, mas conheço o trabalho dela, de acompanhar, porque no meio dos nossos grupos de arte-terapeutas, né, a gente acaba conhecendo um ao outro, vai vendo o trabalho, a internet facilita muito isso. E quando, inclusive, eu estava ainda nesse curso que foi presencial, um dos meus trabalhos dentro da pós-graduação foi apresentar a pintura com a boca. Então, a minha turma de colegas terapeutas se deliciaram lá experimentando a pintura com a boca. Eu fiz isso que eu falei, explicar a respeito da questão da deficiência, porque eles me conheciam como colega de classe, né? Sim. Aí, de repente, na apresentação do trabalho, eu assumi a batuta meio que de coordenador de turma, e aí botei para eles essa parte prática e, pô, foi maravilhoso. A turma interagiu de uma forma linda, né? Bom, que bom. E como é que você vê, Jefferson, assim, agora que está tendo a Web3 com NFT, com blockchain, com metaverso, muita coisa aí nova que a gente até nem entende ainda o real impacto, mas como você consegue ou pensa, como é que vai ser a pintura com boca e com pé e essas novas interfaces que existem? Você consegue imaginar como é que seria isso daqui a uns 5 anos? Marcela, a gente recebeu agora, alguns meses atrás, uma pesquisa da nossa coordenação lá da Suíça, mais ou menos essa pergunta aí que você fez. Porque lá eles já estão antenados com essas mudanças, né? Então, não podemos pensar em ficar estacionados de uma maneira somente de produzir arte. Eu tenho uma colega que, inclusive, ela atua também na arte-terapia e ela já está vendendo até algumas telas dessa forma aí, NTFC, né? Isso. Que eu não domino ainda. Mas, dentro dessa pesquisa nossa com a associação, eu acho, pelo menos foi o que eu botei no meu relatório, na minha carta-resposta para eles. Na minha opinião, para o nosso trabalho de pintura com a boca ou com o pé, a gente reconhece o uso das plataformas,
reconhece o uso dos aplicativos, da mídia, de tudo isso, mas produzir via computador, e olha que eu fiz, de tantos cursos que eu faço, eu até fiz um tempo um de arte digital. Ah, legal. Gostei até, gostei. Mas de tudo isso que eu falei que a gente prima também pela visibilidade e pela questão de mostrar a questão da pessoa fazer diferente. Por quê? Porque é uma forma que a gente ainda, na nossa condição social, eu vejo isso, que a arte, para pessoas com grande lesão, ela é um viés transformador. A arte prática, a arte convencional, sendo feita com a boca ou com o pé. Então, o uso do computador, para mim, ele não causa tanto impacto do que, como você me viu pintando lá na Orla Bardot, tanta gente passando, fazendo foto. E antigamente, assim, no começo, eu tinha até uma certa dificuldade de me concentrar. Agora eu faço totalmente diferente. Eu estou pintando, eu estou concentrado, às vezes eu vejo que pessoas estão ao meu redor e tal. Às vezes eu até paro para interagir, como foi com vocês, mas eu estou mergulhado ali na tela e no meu trabalho, né? Então, assim, para essas questões de internet, para mim, ainda é um caminho meio nebuloso para eu entender isso, saber se a gente vai realmente ir mais a fundo. Está vendo muita novidade, né? Tudo muito novo. Eu acho que cada um está experimentando de uma forma, está entendendo de uma forma. E eu acho que a grande questão que a gente vê hoje em dia, né, nesses aplicativos como Midjourney, por exemplo, você vê que a pessoa que consegue desenvolver uma boa imagem ali, por exemplo, é uma pessoa que desenvolve uma boa linguagem. Na verdade, você vai fazer um prompt em que você vai escrever de uma forma correta ou que, né, a inteligência artificial entenda, né, o que você quer. Então, você vai colocar todas as especificações, né, ultra realista, não sei o quê, o estilo assim, o estilo assado, e fica mais a palavra, né? Eu entendo quando você falou que a questão transformacional para você nessa situação é a questão puramente física e corporal do desenvolvimento da arte, né? Sim. Muitos aplicativos somente como eu vou falar o que eu quero, né? Uma preocupação dessa. E isso você não quer, porque o seu desenvolvimento, a sua elaboração não passa por isso, passa em fazer, né? Eu tenho um hobby pessoal que antes da lesão eu fiz curso na época do mergulho de fotografia submarina. Então, na superfície eu sempre tive essa questão assim de fotografia meio assim frustrada, né? Com a lesão, caramba, fotografia então fica difícil. Aí veio o celular. Então hoje eu tenho o celular como um facilitador, como eu estou aqui agora conversando com você, o celular ele é uma câmera de facilitações de refino, né? Sim. Então a gente consegue praticamente com o uso da voz, com o uso de uma programação, fazer um automático para clicar aquele nosso olhar. É uma das oficinas lá em Búzios, inclusive foi, né? Fotografia com celular do nosso colega Fred Santa Rosa, que eu participei como ouvinte, e para mim é sempre muito bom esse tipo de informação. Então, tem coisas que a gente usa. Isso que você está falando, eu vejo, assim, numa analogia, como era no início de anos atrás, a programação, a linguagem de programação para fazer um site, que é mais ou menos de uma condição mais refinada, mais criteriosa para essa questão de inteligência artificial e essas outras mídias que vão aflorando aí afora. Né? Entendi. Vamos passar agora, Jefferson, para aquelas rapidinhas ao final. E quais são as suas 3 grandes referências e influências aí? Quais são as 3 grandes pessoas que te influenciaram na vida? Olha, eu poderia falar que são todas, né? Eu bebo em tudo que é fonte que aparece para mim. Mas eu gosto muito de cores. Então, eu vou muito na fonte de Van Gogh, na fonte desses impressionistas, né? Como Monet e outros tantos que fizeram isso. Então, lidar com essa mescla de cores é o que eu gosto. Eu vejo aqui nas ferramentas, tem até um audiobook aí, vi mais de um até,
o mago das cores, não sei o que e tal. E eu faço isso muito empiricamente. Eu saio misturando tinta enquanto está espalhada lá no meu godê, e aí eu vou jogando, como foi essa tela aí que está aqui atrás, é no sentimento que eu vou chegando, aquelas coisas. Não é o acadêmico. Até é o acadêmico, porque a gente não deixa de ter aqueles aprendizados, né? Mas eu uso muito dessa emoção. E aí, por isso, as minhas fontes são essas. Eu tive uma colega que... Tem uma colega que ela foi nossa mestra num hospital do Sara Kubitschek, lá aqui no Rio, né? Centro de reabilitação, onde eu fiz esse cursinho com outros colegas de internet digital, de arte digital. Uhum. E ela é uma professora de artes. Ela fala que hoje em dia não tem mais esse papo de criador. Todos nós, eu, você, ela, somos anões dispostos a sentar nas costas dos gigantes, né? Esses gigantes foram os que já promoveram a arte dessa forma, e a gente vai assim, tirando um pouco daqui e dali, misturando na ideia, para poder ver o que vai sair, né, do trabalho. Com certeza. E dessas pessoas que te inspiraram, quem que você chamaria para tomar um suco, um café? E o que você gostaria de perguntar? Olha, como eu disse, um deles é o Van Gogh, né? Então, eu cito muito ele pela questão do dia a dia, da relação da arte que não é tão reconhecida comercialmente no Brasil. E Van Gogh foi um exemplo disso, né? Que nunca vendeu uma tela, acho que ele vendeu uma a troco de umas migalhas no histórico dele. E hoje as telas são multi-precificadas. E eu vejo isso. Pô, será que a gente, só depois que a gente vai embora daqui desse plano, que a nossa arte é valorizada? Mas, assim, a história pessoal do Van Gogh eu vi em filme, vi agora nessa projeção imersiva que ficou em exposição aqui no Rio. Então, basicamente por isso, pelas dificuldades que ele teve, e eu atrelando isso à questão da arte-terapia, né? Porque ele passou por questões intrapessoais, de questões de distúrbios emocionais. Pois é, então seria isso. Ah, legal. E o que você gostaria, assim, que as pessoas, quando elas se referenciassem a você, como é que você gostaria que elas falassem? Qual o legado que você gostaria de deixar nas pessoas? Como eu disse, que eu resumi o que você me perguntou lá atrás, pela questão do prazer. Já para essa pergunta eu posso resumir como legado, basicamente o que eu citei a respeito desse senhor lá de Friburgo que mandou a carta, ou das crianças que me mandam cartinhas às vezes, publicam na internet. É o legado de poder tocar corações. Quando eu recebo um elogio numa tela, um trabalho meu, é como se, eu acredito que seja como algo bem próximo do elogio de um filho, de um trabalho que é uma projeção sua, né? Uma extensão nossa. Eu tenho as telas como isso, como se fosse uma extensão minha. Legal. E para quem está começando agora, né, a pintura com a boca e com o pé, ou para quem está recentemente nessa situação de cadeirante, né, e quer começar a enveredar pela arte, que conselho você dá? Que conselho você gostaria de ter recebido no seu início? Que de repente você fala, isso teria feito diferença, né? O que você falaria para essa pessoa? Eu escrevi um texto agora há pouco tempo, até mandei lá para a Suíça, para ver se eles acham interessante, porque a gente recebe uma revista bimensal, né, sobre os trabalhos da associação, mundialmente falando, e eu, muito atrevidamente, mandei um texto, por conta desse meu viés educacional, né? Então, nesse texto, fala sobre isso, que o artista, sobretudo, isso era o Cezanne que falava isso, não foi eu que estou falando, não. Que o artista, um pintor, antes de uma tela acabada, ele tem que desenhar, número 1, número 2, desenhar, número 3, desenhar. Porque é o desenho, aí no caso, da forma que a pessoa consiga fazer, por mais que seja, como tinha um professor na escola técnica que falava, que mais que seja garatuja, aquele rabisco, né? Para a pessoa tem um significado. E isso atrelado à questão da arte-terapia, mais ainda, hoje eu vejo assim. Então, básico é desenhar. Isso também está no meu texto, muito modestamente falando,
que a gente tinha isso, todos nós temos isso enquanto criança, como eu dei o exemplo da minha netinha, das crianças da escola. Criança adora pegar um lápis, um pincel, seja o que for, e esboçar no papel, onde for o suporte. E a gente, com o tempo, vai crescendo. Alguns continuam, no caso, tantos colegas nossos que estão aí na arte, mas a maioria abre mão pela vida. A vida vai dando outros direcionamentos. E algumas dessas pessoas até continuam admirando, mas já esquecem que foram artistas lá enquanto criança. Sem nenhum preconceito, sem nenhum medo, sem nenhum tabu. Apenas de se jogar na pauta, né? No papel. Verdade. Legal. Então, desenho, desenho e desenho. Porque através do desenho a gente vai criar, ver a perspectiva, e aí se vai o desenho, aí de repente você vai sentir a falta de cor, de colorir, né? Eu tive agora num encontro, que é outro evento super bacana, acontece mundialmente, o nosso foi agora nesse sábado passado, é um evento mundial de pintura ao ar livre. Acontece em sincronia no mundo todo. O desse ano aconteceu no sábado, foi nos jardins ali do Palácio da República. Qual o nome do Encontro Mundial de Pintura ao Ar Livre, ou plein air, né, que se chama. E aí lá ficou cheio de artistas espalhados pelos jardins e fazendo a tela direto, ou então rabiscando num papel, fazendo um croquis para depois ir elaborar. Mas é um fomentador, isso é a instituição internacional que fomenta isso, preconiza essa questão de socializar a arte de uma maneira simples. Através do encontro, a gente não só confraternizar, mas difundir a arte de uma maneira mais leve e solta. Legal. Jefferson, para quem quer te encontrar, quem quer ver seus trabalhos, quem quer saber das suas ações, atividades, oficinas, saber da sua agenda, como é que faz? Como é que te encontra? Olha, normalmente eu publico as coisas que são assim, prenúncio de aviso, eu tenho basicamente os 3 caminhos. Instagram, Facebook, e eu tenho um blog também, eu sei que já é até antigo o blog hoje, mas eu continuo com ele ativo, porque ele me auxilia também muito nesses relatórios que a gente manda para a Suíça. Quando chega a virada do ano, eu vou lá no meu blog de janeiro, fevereiro e tal, vou vendo todas as atividades, porque tudo que eu faço, Búzios está lá. Já tem lá esse encontro ao ar livre já está lá. A live vai para lá. Então, tudo eu boto nesse blog, porque ele além de ser um divulgador da deficiência, das questões sociais, por conta desse meu histórico da militância, né? Até a parte paradesportiva também, a arte é o carro-chefe. Então, tudo eu boto lá. Tem o Instagram, que é esse que a gente está articulando aqui agora. E agora eu estou começando a publicar bastante também no TikTok. Porque o vídeo é uma ferramenta mais imediatista e a gente joga. Mas hoje aí está tudo interligado, né? Eu publico no TikTok, já cai aqui no Instagram, que já vai para o Facebook automaticamente. Mas é Jeff Maia _artista, é isso? Não, esse do Instagram é jeffmaia.artista. Ponto artista. E o blog, como é que é? É inclusivas.com. E o nome extra é o blog do Jeff. Aí botando isso aí já. Maravilha. A gente vai colocar aqui na legenda depois todos os contatos e acessos do Jefferson para vocês terem e entrar em contato somente com o link. E, Jefferson, eu queria agradecer demais esse bate-papo aqui. Muita coisa que eu não sabia, foi muito interessante saber dessa associação, de como é que é estruturada, como é que faz o acompanhamento, o desenvolvimento, que isso é muito importante. Sim, muitíssimo. É por isso que eu faço questão de não falar só da minha arte, falar da associação como essa condição, como um escopo de apoio a pretensos artistas que possam vir a transformar a sua vida, né? Sim. Isso essa associação foi criada por um alemão na época do pós-guerra, já tem 50 e tantos anos, 57 anos, que o Sir Eric Stegman criou a associação pensando justamente nisso, de fomentar através da arte. Isso lá na Europa ele já tinha esse vislumbre, que as pessoas com tanta dificuldade precisavam viver, e viver da arte era a melhor forma do que ele já fazia, e tem obras
até hoje dele aí na internet. A gente entra lá no site da associação, que é a pbp.com.br, tem lá todo esse histórico, tem o histórico pessoal de cada um de nós, artistas, e tem um link para outros países que fazem também os trabalhos de divulgação e fomento da arte adaptada, né? Legal, eu fiquei muito curiosa. Eu com certeza vou pesquisar depois, vou entrar aí no site. É um trabalho muito sério. Quando eu faço esses trabalhos de apresentação, eu já ouvi todo tipo de relato assim de abordagem. Nossa, então vocês existem mesmo. Eu vejo o cartão na internet, eu penso que isso não é de verdade, que é pintura com a boca, então vocês existem. Olha, eu posso filmar, posso fotografar? Sim, a gente existe. E também a questão é essa questão de abranger uma forma de divulgação muito maior, assim como eu ouço. Nossa, mas isso é porque não é no Brasil. Não, mas aqui no Brasil também tem. E a gente vai na mesma cartilha, a mesma seriedade de fomentar a arte, não pela deficiência, e sim pela pessoa. A deficiência só é uma condição de fazer diferente. E o percentual que você falou, né? Se são 900 e poucos aí na associação mundial, e aqui no Brasil você falou que tem mais ou menos uns 57. Isso. Né? Eventualmente, a participação do Brasil, ela está grande, né? Muito. Então, isso... O Brasil é bem significativo e bem participativo nessas ferramentas, o Instagram, a internet, de uma maneira geral. Nossos pintores estão sempre em atividade. Isso é legal, isso é um número interessante. Eu fico feliz, né, em saber. Eu com certeza vou buscar mais e vou colocar aqui embaixo para vocês todos os links, todas as informações, para a gente continuar essa pesquisa. Um grande prazer. Foi interessante ver lá em Búzios, né? Vendo você, a gente falando, você fazendo oficina. Queria agradecer muito o bate-papo aqui com você, foi muito legal. Pessoal, a live fica salva aqui no IGTV, no Instagram, e também depois vai ser editada e colocada no nosso canal do YouTube para vocês curtirem ainda mais. Jefferson, muito obrigada. Eu que agradeço, Marcela. Nada acontece à toa, né? Vocês terem parado, a Cecília, que já é uma amiga de longa data, através da arte, ter parado lá, a gente conversar e eu poder passar para vocês de uma forma bem sucinta, gerou esse fruto, que é essa nossa conversa, a nossa divulgação, que para mim é um grande prazer poder estar fomentando, ou direto ou indiretamente. Eu é que agradeço. Espero aqui com as ações aqui do Mahub, com essa live, que depois vai ficar aí nas várias mídias, que ajude, né, e que traga mais informação às pessoas. Para mim, particularmente, foi interessante saber. Tinha coisas que eu não conhecia, até vou pesquisar mais. Sim. Então, fiquei feliz com a nossa troca aqui e agradeço muito. Que maravilha. Grande prazer. Prazer. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.